Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 11 a 17 de dezembro. Já estamos aí na metade do mês, do último mês do ano de 2023. Se você está vindo aqui pela primeira vez, estou muito feliz com a sua visita. Espero que você goste aqui do ambiente, do conteúdo. E se gostar, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver uma novidade. Você que já vem sempre, que já se inscreveu, muito obrigada, sempre muito obrigada pela sua companhia, pela graça da sua escuta, pelo privilégio de ter você aí do outro lado me escutando. Espero que eu traga coisas boas, espero que esse vídeo seja útil para você. E quem quiser olhar o céu de hoje e como está impactando no céu do dia que você nasceu, agenda uma consulta que a gente vai falar, vai fazer análise, não apenas sobre o que está acontecendo no mundo, mas como isso impacta na sua vida em particular. Então, vamos lá? Bem-vindas e bem-vindos mais uma vez. Vamos então falar desta semana, que começa com a Lua na fase balsâmica, os últimos dias do ciclo iniciado ainda em Escorpião, mas pelo meio da semana nós teremos a Lua sendo nova, agora em Sagitário, iniciando um novo ciclo lunar. Nesta semana, além da Lua nova, nós também temos Mercúrio entrando em retrogradação, um movimento periódico, regular, como você já sabe, se você me segue há algum tempo. Nada do outro mundo, mas um movimento que sinaliza um tempo oportuno para nós, para fazermos revisões necessárias. E você quer tempo melhor para revisão do que fim de ano, né? Esses últimos dias, essas últimas semanas de um ano que finda, é um excelente momento para a gente fazer revisão do que deu certo, do que não deu, aonde nós crescemos, aonde a gente precisa talvez fazer mais um esforço. E o Mercúrio retrogradando vem exatamente nos propiciar esse momento. Além de Lua nova, Mercúrio retrógrado, o outro movimento super importante dessa semana é o Sol emaranhado com Netuno, né? O Sol faz quadratura a Netuno, o Sol em Sagitário, quadrando Netuno em Peixes. O Sol em tensão com Netuno acontece 4 vezes ao ano. Então, essa é a última tensão antes de o Sol se juntar de novo a Netuno, na próxima conjunção, lá no mês de março, quando o Sol estiver terminando o seu trânsito por Peixes. Mas, por enquanto, o Sol dar, vai sinalizar a última fase desse ciclo anual de Sol-Netuno, que iniciou em março de 2023 também. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela para nós, então, começarmos a olhar como está esta semana. Cá estamos nós. Começamos a semana 11 de dezembro de 2023. A segunda-feira começa meio estranha, porque além de nós termos uma lua balsâmica, que é uma lua mais discreta, recolhida, é uma lua introspectiva, mas a lua está em Sagitário nessa segunda-feira. Sagitário, quando a lua passa por esse signo, ela costuma ser mais ruidosa, entusiasmada. Então, mas aqui nesta fase
balsâmica, a gente vai ter que dosar, então, todo esse entusiasmo. Além disso, essa lua sagitariana balsâmica já topa de cara, logo no abrir da semana, nas primeiras horas da segunda-feira, essa lua topa com Saturno em Peixes. Então, esse entusiasmo ganha ainda mais água fria, por assim dizer. Começamos a segunda-feira, a semana, com a lua balsâmica em Sagitário, numa quadratura bem difícil com Saturno em Peixes, o que sugere aí uma segunda-feira que pode começar meio travada, com muitas obrigações, muitos deveres, a gente talvez se sentindo um tanto pesados, né, sob o peso de todas essas obrigações e deveres. Então, não é uma segunda-feira muito fácil, né? A gente pode começar a semana tendo que lidar com algumas frustrações, alguns reveses, situações bloqueando, talvez, a nossa energia ou aquilo que a gente estava esperando que começasse já de uma forma mais empolgada. Não é nesse momento. Portanto, o início da semana favorece que a gente leve as coisas muito a sério, não é hora de empolgação, é hora de lidar com as coisas com seriedade, com disciplina e, principalmente, proceder com o resto das limpezas que ainda for necessário de se fazer. Então, esse é o clima da segunda-feira. Na terça-feira, o que nós temos de importante? Nós temos Mercúrio estacionando para começar a sua última retrogradação deste ano. Mas nós também temos a Lua se renovando a 20 de Sagitário. E aí, vamos olhar esse mapa da Lua Nova? Cá está ele. Não vou explorar muito esse mapa, porque vou falar da Lua Nova em outro momento, mas a gente vai pontuar aqui os dados básicos dessa lunação. Então, a Lua se renova, começa um novo ciclo lunar, o ciclo de Sagitário, no dia 12 de dezembro de 2023, uma terça-feira, às 20h31, no horário de Brasília. É interessante porque a Lua se renova ainda com o Marte na retaguarda, Sol e Lua se afastando de uma conjunção a Marte. Claro, nós lembramos que o Sol fez conjunção a Marte algumas semanas atrás. No mapa de Brasília, essa conjunção acontece na casa 5, que no mapa mundial chama a atenção para temáticas relacionadas a crianças, à infância, também às artes, espetáculos, a toda a indústria de entretenimento. Também pode chamar a atenção, de acordo com alguns autores, para a elite, a classe mais abastada do país. É interessante porque essa lunação também acontece em trígono com Quirón, que está lá na casa 9. Que outros pontos nos chamam a atenção aqui? Mercúrio, o planeta das comunicações, está estacionário nesse dia. Então, essa lunação vai reverberar a retrogradação de Mercúrio pelas 4 semanas seguintes. Mercúrio fica retrógrado por cerca de 3 semanas. A lunação dura 4. Portanto, mesmo Mercúrio já tendo voltado ao movimento direto lá pela 3ª semana, essa ênfase, esse tema da retrogradação segue funcionando por todo este ciclo lunar. Mercúrio estaciona e fica retrógrado a 8 de Capricórnio, formando um aspecto harmonioso com Júpiter, exatamente o dispositor da Lua Nova, o planeta que rege Sagitário,
Júpiter, aliás, é um dos planetas que está em maior destaque nesse mapa, porque, além de ser o dispositor da Lua nova, ele está aqui no ponto de máxima elevação, conjunto ao meio do céu, também indicando um destaque para essas temáticas representadas pela Lua nova, como algo que fica realmente em grande visibilidade. Então, o aspecto principal que a Lua nova faz é um trígono a Quíron, a conjunção bem afastada com Marte. E o Mercúrio faz um trígono a Júpiter, chamando a atenção também para a sua retrogradação e para essa Lua nova que acontece no mesmo dia. O Mercúrio ainda está também numa certa proximidade do ângulo, está a 10 graus aqui do descendente, enquanto Plutão também está a 10 graus. Portanto, o descendente está no ponto médio entre Mercúrio e Plutão. A gente pode pensar aí que teremos algumas notícias impactantes, transformadoras, envolvendo alianças, envolvendo parcerias, especialmente no que tange questões do governo. Como eu disse, isso aqui é só um spoiler, porque a gente vai falar dessa lua nova com uma análise mais adequada até a terça-feira. Voltando para o nosso calendário, então, o principal acontecimento da terça-feira é a lua nova, além do estacionamento de Mercúrio. Sim, eu me esqueci de uma coisa, que a lua nova também está em quincôncio com Urano. Sol e Lua formam um quincôncio a Urano, porque nesse mesmo dia o Sol vai estar fazendo esse aspecto, que é um aspecto médio, que revela muito desconforto, um aspecto difícil de a gente achar o ajuste. Também indica que há mudanças abruptas que a gente jamais imaginaria se desdobrando do jeito que se desdobram. Situações mudando de uma forma muito irregular e também muita instabilidade ao longo desses dias. Na quarta-feira é o dia que Mercúrio oficialmente entra em retrogradação a 8h28 de Capricórnio. Lembrando que Mercúrio já está na zona sombria de retrogradação desde 27 de novembro. Fica retrógrado de 13 de dezembro até 2 de janeiro. Retrograda de 8 de Capricórnio, 8h28 de Capricórnio, até 22 de Sagitário. Nessa retrogradação, nesse retorno, nessa marcha ré que Mercúrio vai empreender, Mercúrio faz 3 aspectos que se repetem 3 vezes. O primeiro deles foi uma quadratura a Netuno, enquanto ele ainda estava em Sagitário. O segundo é um sextil a Saturno, logo que entrou em Capricórnio, e agora um trígono a Júpiter. Esses 3 aspectos são repetidos 3 vezes devido a essa retrogradação de Mercúrio e indicam também que, além de precisarmos revisar temáticas relacionadas com Capricórnio e Sagitário e as casas onde temos esses signos no nosso mapa, também precisaremos revisar situações e assuntos associados com esses 3 planetas e como eles também estão funcionando no nosso mapa. Então, Mercúrio retrograda por Capricórnio indica um bom tempo para nós revisarmos nossas ambições profissionais, nossa atuação
no mercado de trabalho, nossa comunicação também nessa esfera, os nossos planos e projetos de longo prazo, no que se refere à nossa carreira, ao nosso, a essas nossas ambições, não apenas profissionais, mas também materiais. Mercúrio volta até Sagitário, aí nós também revisamos as nossas crenças, ideologias, revisamos a nossa fé, podemos revisar situações ligadas aos estudos, à vida acadêmica, quando é o caso na sua vida, né? E, claro, de uma forma bem generalista, todas as retrogradações de Mercúrio favorecem que a gente faça revisões literais. Para quem é artista, criativos, escritores, intelectuais, esse é um excelente período para literalmente pegar a sua produção literária, intelectual recente, fazer aquela revisão, seja de texto, seja ortográfica, qualquer que seja a revisão, esse é o momento, colocar suas ideias em ordem. De uma forma mais particular, você precisa olhar os assuntos os assuntos das casas, por onde Mercúrio vai retrogradar, porque aí também você vai estar procedendo com algumas revisões nessas esferas. O aspecto com Júpiter pede que a gente ainda olhe duplamente questões de crenças, espiritualidade, mas também como nós temos crescido até aqui, como temos lidado com a nossa busca de crescimento, com o princípio de abundância e de prosperidade. Ao contactar Saturno, nós temos aqui um tema repetido, já que Saturno é o regente de Capricórnio, o dispositor desse Mercúrio enquanto em Capricórnio. O aspecto com Saturno repete a temática de precisarmos, de novo, revisar questões ligadas ao nosso trabalho, à nossa posição na sociedade, às nossas metas e ambições de carreira. E, finalmente, o aspecto com Netuno pede que a gente também volte atrás e reveja nossos sonhos, nossas fantasias, quais deles são factíveis e quais são apenas ilusões, né? Também isso aqui é uma análise muito rápida do aspecto de Mercúrio com todos esses planetas. Mercúrio sendo planeta de comunicações, ideias, aprendizados, quando ele está retrógrado, tem uma indicação muito clara de que os seus assuntos entram num movimento diferente. Nós não estamos conseguindo lidar com isso na mesma velocidade, com a mesma objetividade. Portanto, uma coisa que temos que ter em mente é pegar leve, ir com calma, desacelerar, criar as condições para que essa retrogradação de Mercúrio funcione como deve funcionar, propiciando esse momento de revisão. Do contrário, se a gente insiste em fazer tudo do mesmo jeito, a gente pode ter problemas. E sim, é um tempo diferente e o Mercúrio retrogradando pode sugerir, entre outras coisas, que há uma propensão maior a atrasos, a imprevistos, as coisas não fluindo do mesmo jeito a que nós estamos acostumados. Só que isso não precisa ser o fim do mundo. Isso não quer dizer que vamos ter problemas todos os dias, ou que isso precisa realmente atrapalhar a nossa vida. O negócio não está fluindo, está te dando mais problema do que você imaginou? Respira fundo, recua um pouco, analisa todo o cenário e veja o que é requerido de você, ao invés de continuar batendo de frente. Então, um pouco de reflexão, um pouco de introspecção pode ajudar bastante nesse momento.
É interessante a gente notar também que nesse dia 13 de dezembro, a gente já fecha o dia com a Lua em Capricórnio, juntando-se a esse Mercúrio, unindo forças a ele e ainda formando também um trígono com o mesmo Júpiter. No dia seguinte, que é quinta-feira, dia 14, a Lua está lá com o seu holofote destacando essa retrogradação de Mercúrio, mais uma vez. Então, no dia 15, a Lua passa o dia todo em Capricórnio, ainda na fase nova, junto a Mercúrio, formando trígono com Júpiter, formando sextil com Vênus. Esse pode ser um excelente dia de trabalho se a gente se planejar adequadamente. Na sexta-feira, o que temos? Sexta-feira, a Lua ainda está em Capricórnio, passa o dia todo unida a Plutão, propiciando aí também mudanças significativas no nosso dia a dia. Agora, o que também tem de especial nesse dia é que temos Marte em Sagitário, muito entusiasmado, muito expansivo, esse Marte já muito filosófico também. Neste dia, completa um trígono com Quíron, que está lá em Áries, inclusive disposto por ele. Quíron está em Áries, uma casa de Marte, e é Marte que então governa Quíron atualmente. Esse aspecto de Marte com Quíron pode ser bastante favorável para nós buscarmos diversos tipos de terapias, diversos tratamentos que nos ajudem a trabalhar melhor as nossas dificuldades, especialmente quando se trata de Marte, lidar melhor com a nossa raiva, lidar melhor com a nossa agressividade de um jeito positivo, de um jeito construtivo, trabalhar melhor os nossos limites, a nossa capacidade de ser assertivos, de dizer não, de nos posicionar de maneira firme, porém civilizada, sem precisar que a gente saia quebrando tudo por aí. Então, é um bom dia para lidar com questões delicadas com muita ajuda. Pode ser também um bom dia para trabalhos físicos, para atividades atléticas, porque a gente pode estar particularmente energéticos, ainda mais que a Lua também está conjunta a Plutão. Então, é um bom dia para nos engajarmos em atividades que nos apaixonem, que nos empolguem, que realmente traga à tona o nosso melhor. E, claro, como já disse, é um bom dia para a gente fazer também, para a gente recorrer às terapias que nos ajudem a lidar com essas questões. Então, isso é quinta-feira. Como eu gosto de lembrar sempre, o aspecto fica exato na quinta-feira, porém, ele já vai se formando nos dias anteriores. Portanto, na verdade, nós temos esse aspecto funcionando muito fortemente ao longo de toda a semana, já começando neste fim de semana que precede a semana do dia 11. E ele segue também atuando ainda forte pelos dias seguintes, certo? A quinta-feira é apenas o pico, é apenas o dia em que o aspecto fica exato. Os dias anteriores você já pode aproveitar tudo isso também. Na sexta-feira, o que temos? Perdão, gente, o aspecto de Marte com Quirón é na sexta-feira, eu me confundi aqui. O aspecto de Marte a Quirón é na sexta-feira. No sábado, dia de Saturno, o que nós temos? Temos Dona Lua em Aquário,
também disposta por Saturno. Saturno é o regente tradicional do signo de Aquário. Nesse dia, a Lua está em Aquário e entra na fase crescente. 3 dias após a Lua nova, a Lua começa a aparecer no céu como aquele disco fino, muito bonito. Então, aqui nós temos a Lua entrando na fase crescente, em Aquário, sugerindo novas visões, sugerindo um ímpeto novo de a gente se engajar com os nossos ideais, com as nossas buscas. Então, a partir daqui, dada a largada dos inícios, das coisas que a gente realmente quer começar nesse ciclo. E, finalmente, chegamos ao domingo. E o principal aspecto do domingo, e um dos principais aspectos da semana, é a quadratura que o Sol em Sagitário faz a Netuno em Peixes. Aspectos difíceis, tensos com Netuno, são os mais complexos para o Sol e o planeta Marte lidar. Por quê? Porque Sol e Marte são astros que estão associados com o ego, com a vontade individual, com a realização da identidade e esses objetivos egóicos. Estou usando aqui a palavra ego e egóico, as palavras ego e egóico, de uma forma completamente neutra, de nenhuma forma pejorativa. Quero apenas enfatizar ego como essa parte da nossa consciência que está aqui funcionando, que media os nossos propósitos, aquilo que é a inteireza do que nós somos com o resto do mundo. O ego é uma parte definitivamente importante da nossa natureza, da nossa personalidade, e aqui eu estou usando o termo de uma forma neutra. A gente sabe que ego normalmente é usado de uma forma bastante pejorativa, não é o caso aqui. A gente precisa de um ego forte e saudável para funcionar adequadamente no mundo, inclusive para a gente também se relacionar saudavelmente no mundo. E aqui, então, Sol e Marte estão associados com essa ideia de um ego saudável que defende seus interesses. Mas Netuno é um planeta de uma natureza muito diversa disso. Netuno nega esses intentos do ego, porque Netuno vem diluir todo o senso de individualidade, de identidade. Ele vem nos lembrar que estamos unidos ao todo, ele vem nos lembrar que vamos voltar para essa unidade. O problema é que no momento ainda estamos encarnados aqui nessa experiência terrena, e o Netuno também é inimigo dessa realidade terrena. Ele traz a percepção de outras realidades que não pertencem a esse nosso plano. Então, Sol em aspecto tenso com Netuno sugere dias em que nós, em primeiro lugar, podemos estar com a nossa vitalidade mais baixa, já que o Sol representa essa vitalidade, essa confiança naquilo que nós somos. Aqui essa vitalidade está muito capenga, então as defesas também podem estar mais baixas. O senso do eu, o senso da identidade também pode estar enfraquecido. Então a gente tem dúvidas sobre o que somos, o que queremos, para onde estamos indo, o que estamos realizando. Então, é um período que a gente pode ter muitas dúvidas, muita incerteza e vacilar, de fato, né, nos nossos objetivos. Nós podemos nos enganar a respeito de nós mesmos, dos nossos motivos, podemos nos enganar a respeito de nossas capacidades. A gente pode realmente se iludir com a gente mesmo.
E isso não é muito bacana, né? Aquele momento em que a gente tenta dourar a pílula sobre alguma dificuldade nossa, a gente tenta se enganar a respeito de algo desagradável que a gente não quer encarar. Ou podemos também nos enganar a respeito de outras pessoas que se aproximam de nós nesse período. Então, são dias em que é preciso ter cuidado com situações que envolvem as outras pessoas, especialmente figuras de autoridade. É importante prestar muita atenção em tudo que fazemos, nessas interações que temos no mundo, para garantir que aquilo que nós estamos expressando corresponde à nossa verdade, à nossa realidade interior, e também para garantir que aquilo que está sendo dito ou mostrado para nós também corresponde à verdade, também é fidedigno. Às vezes, não é que o outro está querendo nos lesar, nos enganar ou levar vantagem em cima da gente. Às vezes pode acontecer mal entendidos. As pessoas entendem equivocadamente a situação diante de si. Então, muito cuidado nesses dias. Uma das grandes dificuldades desta semana é esse aspecto de Sol com Netuno, que traz essa tendência a haver muitas confusões, a haver esses enganos, a haver essas autoilusões. E a gente pode se meter em muita confusão com isso, sim. Você, individualmente, precisa olhar aonde? Olhe onde você tem o signo de Sagitário, qual é a casa, se você tem planetas aí perto desse grau, 25, e olhe onde você tem o signo de Peixes. Porque se houver enganos, mal-entendidos, eles acontecem envolvendo os assuntos dessas casas, certo? Então, preste muita atenção a essas áreas, porque pode haver aí emaranhados, confusões, e essa sensação de derrota, essa sensação de incerteza, de estar um pouco desorientado aí nesses dias. O Sol representa autoridades ilustres, figuras de poder. Também pode indicar, no sentido mais amplo, coletivo, alguns escândalos envolvendo figuras públicas, envolvendo figuras de destaque, envolvendo celebridades. Há escândalos que podem envolver revelações embaraçosas, mas também situações que podem trazer à tona questões ligadas a drogas, de um modo geral, indústria farmacêutica, esses temas que estão conectados, que são regidos por Netuno. No domingo, além desse aspecto muito confuso, debilitante de Sol com Netuno, nós também teremos Vênus, a 15 de Escorpião, que já não é uma boa posição para ela, em quincôncio com o Quirón em Áries. É outro aspecto que coloca a gente muito para baixo. Aqui, coloca dúvidas, né, sobre o nosso senso de valor. Então, Vênus em Escorpião, nesse aspecto tenso com Quirón, sugere uma autoimagem que pode estar muito negativa, uma sensação muito forte de inadequação, de insegurança, especialmente na área afetiva e na área da sexualidade. Então, a gente pode ter aqui algumas inibições bem desagradáveis. A gente pode estar querendo se esconder, porque a gente pode ter a sensação de que o nosso jeito de ser, o nosso jeito de ter prazer é desaprovado ou está errado de alguma maneira.
Então, o domingo realmente está um dia um pouco chatinho, um pouco mais delicado, e se você perceber que o seu humor está um pouco mais para baixo, não leva a sério demais, apenas respeite, se preserve, certo? Não tente fingir que não está assim. Tire umas horas para um autoexame, tire umas horas para olhar o que realmente está acontecendo dentro de você. Tire um tempinho para ficar quietinha, para ficar tranquilo no seu canto, para se preservar. Se dê esse tempo de cura, se dê esse tempo de autopreservação, de não exposição. Porque se a gente está com esse receio de exposição, é legal a gente respeitar um pouco, né? A gente às vezes está se sentindo sensível, suscetível, é melhor ficar quietinha num canto, né? Achar coisas que ajudam a gente a se recompor. Então, pessoal, essa é a semana que a gente tem pela frente. Para a gente fechar, só vou aqui recapitular mais uma vez. Então, semana começa com a Lua na fase balsâmica. Temos a Lua nova acontecendo na terça-feira, a 20 de Sagitário, em quincôncio a Urano, mesmo dia que Mercúrio estaciona, fica retrógrado na quarta-feira, esse Mercúrio. Mercúrio retrógrado na quarta-feira, ajudado, suportado aqui pela Lua, que também estará em Capricórnio. Na sexta-feira, nós teremos Marte em trígono com Quíron. No sábado 16, a Lua entra na fase crescente, já em Aquário. E no domingo, temos Sol quadrando Netuno e Vênus em quincôncio a Quíron. Talvez o dia mais difícil da semana, o dia mais delicado, pedindo aí um pouquinho de recolhimento e autorrespeito. Então, é esta semana que a gente tem pela frente. Espero que você consiga se organizar, tirar proveito de tudo isso, lidar com os desafios que por acaso apareçam com graça, com leveza, com criatividade. E agradeço a você que me escutou até aqui, desejo que você tenha uma excelente semana, que seja uma semana facilitada, apesar dos desafios que a gente também vai ter. Então, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua escuta. Vou aproveitar e pedir, deixa o seu like, deixa a sua curtida aqui nesse vídeo. Manda o link para todo mundo que você conhece e que você sabe que curte astrologia de qualidade, ok? Obrigada mais uma vez. A gente se vê entre segunda e terça-feira para falar da Lua Nova. Até mais. Até a próxima.